ler de Marcos 11, de 1 a 11, fala do momento em que Jesus entra em Jerusalém, na sua entrada triunfal. Esse episódio, ele tem um grande debate teológico a respeito dele, porque, por exemplo, nós que somos da linha dispensacionalista, acreditamos que esta entrada triunfal de Jesus marca o final da 69ª semana de Daniel. Então, Daniel faz uma profecia sobre 70 semanas, e esta seria então o final da 69ª semana, e aí teria um parênteses, o qual nós vivemos até hoje, até que se feche para a 70ª semana, que seria a grande tribulação. Já os que são mais da linha reformada, da teologia reformada, eles acreditam que, na verdade, essa entrada triunfal, ela marca a metade da 70ª semana. Então, que para nós seria quando o anticristo quebra a sua aliança. Então, podem ver como é meio complicado essas coisas de teologia, né? Então, eu falei sobre teologia, mas eu não pretendo me aprofundar na teologia. Ao invés disso, eu pretendo focar aqui em algumas lições que a gente pode ver a respeito desse texto. Porque quando Jesus entra em Jerusalém como rei, ele entra triunfante, cumprindo uma profecia que está lá em Zacarias, e a gente, observando os acontecimentos, como que se dão as coisas ali, a gente pode ver que Jesus, ele tinha pelo menos três categorias de servidores. Ele tinha servidores, e aqui nós podemos dividi-los em três categorias, pelo menos, que são missionários, provedores e adoradores. Então vamos ler Marcos 11, de 1 a 11, e depois nós falamos um pouco mais sobre isso. Diz assim a palavra de Deus, assim que eu abrir aqui, porque eu fiquei conversando e não abri, né? Mas Marcos capítulo 11, versículos 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus: Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos, e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que fazeis isto? Respondei: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam, conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Oremos. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos dado a tua palavra. Agradecemos porque naquele dia o Senhor entrou em Jerusalém, cumprindo a profecia, entrou de maneira triunfal, e todos que ali estavam o aclamaram como rei. De fato, Senhor, tu vieste para reinar, mas tu foste rejeitado pelos seus, e tu foste rejeitado ao ponto de morrer na cruz por nós. E agora, Senhor, nós aguardamos a tua segunda volta, segunda vinda, e essa sim será triunfal. Esta sim, Senhor, será para reinar para sempre.
nós queremos que Tu reines sobre nós, Senhor, desde agora. Reina em cada coração, em cada pessoa que está aqui presente, em cada pessoa que nos ouve, Senhor. Reina em nosso coração, porque Tu és digno de toda a honra, de toda a glória. Perdoa-nos, Senhor, os nossos pecados, pelos quais o Senhor teve que morrer na cruz para pagar. Obrigado porque o Senhor pagou na cruz pelos nossos pecados. Nós Te agradecemos, pedimos a Tua bênção pelos irmãos que estão ausentes, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os servidores do rei. Então, a gente pode dividi-los aqui, baseado nisso que nós lemos aqui, em pelo menos 3 categorias. A primeira delas são os missionários. A gente, vendo aqui o texto, a gente vê que Jesus, ele enviou 2 dos seus discípulos à frente. Ele estava chegando, descendo lá o Monte das Oliveiras, então ele enviou 2 dos seus discípulos para que fossem lá e soltassem o jumentinho. E porque, segundo as palavras do próprio Senhor Jesus, ele precisava daquele jumentinho. E então eles foram, aqueles 2 que foram, então eu posso dizer que eles eram missionários. Não é missionário, não é alguém que é enviado para uma missão. Então eles tinham uma missão que era simplesmente, naquele momento, ir lá e soltar o jumentinho e trazer esse jumentinho. Assim a gente vê que Jesus, ele continua tendo servidores dele. Durante toda a história, muitas pessoas servem Jesus, milhares, milhões de pessoas servem Jesus, e alguns servem Jesus como missionários, como alguém que Jesus manda especificamente para fazer alguma coisa. Muitas pessoas têm o que nós podemos chamar de um chamado inequívoco. A pessoa, ela sente que Deus o chamou, ela tem a certeza de que Deus o chamou, e esse chamado é específico, e ele é inequívoco. A pessoa não tem dúvidas de que Deus o chamou para um determinado ministério. Às vezes, Deus pode chamar uma pessoa para ser um missionário transcultural, como, por exemplo, o pastor Alden, nosso pastor fundador. Ele veio aqui para o Brasil com um chamado, segundo o que ele entendeu, inequívoco, que Deus o estava chamando para vir aqui no Brasil, para ser missionário. Então aí nós chamamos de missão transcultural. Nós ajudamos alguns missionários, como o pastor Almir e Edna, desde quando eles iam às tribos Deni, a tribo Yanomami, e hoje ele está como diretor da missão Novas Tribos do Brasil, lá em Manaus, e até hoje a gente ajuda. Não é muito que a gente ajuda, mas eu sei que juntando um pouquinho ali, um pouquinho aqui, isso o ajuda. Nós já ajudamos muitos outros missionários também. Tem outros que a gente ainda ajuda, além do pastor Almir e Edna. São pessoas que têm esse chamado de missão transcultural. Também há pessoas que são chamadas para ser pastor, ou para ser líder de um determinado grupo, por exemplo, para evangelizar nas ruas, evangelizar nas cadeias e assim por diante. Então esses são chamados específicos que Deus pode chamar você também. O Espírito Santo, quando ele chama, ele nos capacita, ele nos dá dons. E quando ele chama é porque ele te deu o dom. E você descobre isso, às vezes, quando você tem facilidade de fazer alguma coisa que você gosta de fazer, que você faz bem. É uma das maneiras que Deus vai te mostrar que Ele está te chamando para esse chamado específico, que nós podemos dizer que é um chamado missionário. Missionário não significa que você tenha que sair da sua cidade, sair do seu local. Você pode ser... Tem aquela musiquinha da criança, não tem? Não preciso atravessar os mares para dar aos outros novas salutares. Aí tem uma parte que fala, eu posso falar de Jesus para os meus amiguinhos, né? Para os meus coleguinhas, assim que canta a musiquinha, né? Então a gente pode falar de Jesus aos nossos vizinhos, aos nossos colegas de trabalho, e também somos missionários nesse sentido.
É uma das maneiras, então, de servir a Deus, é uma categoria de servir o Senhor. Quando Deus te dá dons, não significa que você já está pronto, você precisa desenvolver esses dons. É importante isso, a Bíblia ensina isso, que você precisa desenvolver. E quanto mais você desenvolve os seus dons, mais dons Deus vai te dar. Tem aquelas parábolas, por exemplo, dos talentos, né, que ele dá para cada um. Para um recebe 5, outro recebe 10, outro recebe 2 talentos. E então quem recebe 5 multiplica por 2, né, vai para 10 e assim por diante. Então Deus está ensinando que a gente deve trabalhar em nossos talentos. A gente vê, por exemplo, falar sobre dons em 1 Coríntios capítulo 12, especialmente dos versículos 28 a 30, e Efésios 4, 11 e 12. Falando que, né, uns têm dons de pregar, outros têm dons de evangelizar, outros têm dons de contribuir, outros têm dons e assim por diante. Mas é preciso trabalhar esse dom. Se você sente que Deus te chamou para uma missão específica, então você deve se preparar. Por exemplo, se Deus te chamou para trabalhar com crianças, então é bom que você faça um curso de pedagogia ou alguma coisa nesse sentido para aprender como melhor você pode ensinar as crianças. Se Deus te chamou para trabalhar com doentes, né, para visitar hospitais, seria bom fazer um curso de enfermagem, um curso, né, na área da saúde. Se Deus te chamou para trabalhar com uma tribo indígena bem isolada, então é bom você estudar linguística, né, para que você possa, quem sabe, um dia traduzir a Bíblia para a língua deles, né, e poder pregar na língua deles, porque quando você prega na língua materna, né, que fala, língua materna de alguém, então essa pessoa ouve com mais atenção e é mais fácil você convencê-la. Então aqueles dois que foram lá buscar o jumentinho, eles eram missionários. Essa é uma das categorias de servidores de Jesus que a gente vê aqui e a gente vê também na igreja em geral. Uma segunda categoria de servidores que nós podemos encontrar são os provedores. Os provedores, eles também são servidores de Jesus. Porque aqueles dois missionários foram lá para buscar o jumentinho, mas o jumentinho tinha que estar lá, não tinha? Ele estava lá amarrado no portão, bem alimentado, bem cuidado. E quem que cuidou daquele jumentinho? De quem era aquele jumentinho? A gente não sabe. O nome dele nem aparece na Bíblia. Mas ele é um dos provedores de Jesus. Jesus tinha muitos provedores. A Bíblia fala que tinha mulheres que eram da alta sociedade, que serviam Jesus com os seus bens. Mulheres santas, mulheres discípulas de Jesus. Tinha homens também, tinha o José de Arimateia, que deu o seu próprio túmulo para Jesus ser sepultado. Tinha o Nicodemos, que levou perfumes e aromas e tudo isso. Tinha a família da Marta e Maria e o Lázaro, eles provavelmente eram uma família abastada. Tinha, se não me engano, a família do próprio João, o discípulo de João, também era uma família rica. A família de João Marcos. Então, eram pessoas que tinham bens e com esses bens eles ajudavam no ministério, eles eram provedores. Eles não eram missionários, mas eles eram provedores. Então, o jumentinho estava lá, bem cuidado, arrumadinho. E chegaram lá os dois para desatar o jumento e eles chegaram: o que é isso que você está fazendo? Por que você está soltando esse jumentinho? Aí eles disseram: o Senhor precisa dele. Pronto. Bastou falar isso, eles já entenderam. Naquele tempo, o jumentinho era como um carro, né? Você tem lá um carro na sua garagem e já a pessoa chega alguém lá e, né, a chave está pendurada lá, chega lá, a porta está aberta, pega a chave e vai sair com o carro. O que você está fazendo, né? Esse carro é meu. E aí o cara fala: é porque o Senhor precisa dele. Você ia deixar o cara levar, né? Só se o senhor tivesse telefonado para você, né? Mandou um WhatsApp lá: vai uma tal pessoa assim, vai pegar o carro, mandar para ele, né? Mas isso não vai acontecer, né? Sem chance. Mas você pode usar o que você tem, né? Você tem um carro, você trabalha com o carro, você vai com o carro para lá e para cá. Esse carro pode servir o Senhor.
Pode ser, você pode ser um provedor, né? Usando o que você tem para a glória do Senhor, ajudando, né? Não usando somente para seus fins particulares, mas também fazendo com que ele seja útil na obra do Senhor. Então, são provedores. Tudo que nós temos, nós podemos usar para a glória do Senhor. Tenhamos pouco ou tenhamos muito, nós podemos ser provedores. Lembra daquela viúva pobre que Jesus falou, né? Que ela tinha só 2 moedinhas, e aquelas 2 moedinhas ela colocou lá no gasofilácio. Jesus disse que ela deu muito mais do que os ricos, porque ela deu tudo que ela tinha, todo o seu sustento. Na verdade, tudo que nós temos pertence ao Senhor. Nós somos apenas mordomos, nós somos apenas administradores. Nós podemos ver, por exemplo, na história de Esther, que o Mardoqueu, ou Mordecai, em algumas outras traduções, ele disse para Esther, em Esther 4,14, quando ela estava meio relutante em ir falar com o rei para livrar o povo de Israel, aí o Mordecai disse para ela: quem sabe não é para essa conjuntura que você foi elevada à condição de rainha. Porque se você não fizer nada agora, de outra parte vai se levantar o livramento. Ele não mencionou o nome de Deus ali, mas é claro que ele estava se referindo a Deus. Deus vai arrumar outra forma de livrar o povo, mas só que você vai ser condenada, porque você está aí nessa posição de rainha, você pode fazer alguma coisa e você está com medo, né? Então ele deu esse puxão de orelha nela. E a gente pode também dizer a mesma coisa, aplicar isso para nós mesmos, para cada um de nós. Porque se nós temos hoje um carro, se nós temos uma casa, se nós temos um bom salário, tudo que nós temos, né? Deus nos deu por algum motivo. Não é para que nós usemos isto de forma egoísta, mas é para que nós sejamos provedores na obra do Senhor. Então é uma maneira de nós servirmos ao Senhor, de sermos servidores do Senhor como provedores. E uma terceira categoria de servidor de Jesus são os adoradores. Adoradores são servidores de Jesus. É uma categoria muito importante, porque quando Jesus foi descendo, né, ele foi lá, trouxeram o jumentinho, colocaram roupas em cima do jumentinho para ele montar em cima, e foram estendendo roupas pelo caminho. Era o que se fazia quando um rei, era uma tradição, né, quando um rei estava chegando, eles estendiam suas próprias vestes. Quem não tinha vestes ia lá, pegava os ramos, né, aquelas palmeiras, iam colocando ali como um tapete para ele chegar até Jerusalém, até a entrada do templo. E todos iam cantando: Hosana, Hosana, Hosana o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Em outra passagem fala que as crianças estavam cantando também, e fala também que os fariseus pediram para eles pararem, porque eles estavam sob domínio do Império Romano, e quando o governador ficasse sabendo que chegou alguém lá se dizendo rei, ele ia, e que o povo estava proclamando um novo rei, o que ele ia fazer? Ele ia destruir toda a nação, ia matar todo mundo, né? Os fariseus ficaram preocupados e disseram: Senhor, manda eles pararem. E o que Jesus falou? Se eles pararem, as próprias pedras vão clamar, né? Então, mas tinha uma grande multidão ali de adoradores. Então, servidores de Jesus que eram simplesmente adoradores. Eles não estavam ali como missionários, não estavam ali como provedores, eles simplesmente estavam ali na festa, porque era uma grande festa naquele tempo em Jerusalém, a festa da Páscoa, que durava uma semana, 15 dias, e eles estavam ali, viram chegando um rei, que eles estavam dizendo que era o rei que estava chegando, e todo mundo ficou alegre e começou a proclamá-lo como rei. Eram adoradores. Um rei, ele precisa de súditos. Um rei não existiria se não tivesse súditos. Ele vai mandar em quem? Quem que vai sustentar o rei, né? Quem que o rei vai mandar cortar a cabeça? Não tem, né? Ele precisa ter súditos. Um presidente precisa ter um povo, né, a quem ele governe, né? Se não tiver povo,
né, o que o presidente vai fazer? Ele vai mandar, quem que vai obedecer? Né? Não tem, então precisa. E até os próprios ídolos precisam dos seus fãs, né? Precisam, né, aquelas pessoas que o seguem. Então, Jesus, ele tem servidores, milhões de servidores, que são simplesmente adoradores. Muitas vezes as pessoas são até ofendidas, né, na igreja, pessoas que vêm na igreja, muitas vezes as pessoas vêm, só assistem o culto e vão embora, né? Vêm, assistem o culto e vão embora. E não fazem nada, não ajudam a limpar, a varrer, não ajudam a arrumar as coisas, não participa de nada, ele só vem para assistir o culto mesmo, para cantar, para orar, né? Ter comunhão, e depois vão embora. E muitas vezes essas pessoas são ofendidas, do púlpito mesmo, né? São chamadas de esquenta-banco, né? Fala, é um crente esquenta-banco, né? Fala-se de maneira indireta, né? Você é um crente esquenta-banco, você só vem na igreja para esquentar o banco, né? Você tem que fazer alguma coisa. É bom dar uma sacudida de vez em quando, né? Quanto mais a gente se envolver na obra, é melhor para nós. Mas os esquenta-bancos, eles também são servidores de Jesus, eles são adoradores. Imagina se todos na igreja fossem autossuficientes, não precisassem de um pastor, né? Eu mesmo me viro, eu mesmo sei ler a Bíblia, eu sei ir lá estudar, preparar o meu estudo e ver lá, interpretar e aplicar para a minha vida. Eu não preciso, né, de um pastor para pregar, né? Eu mesmo tenho lá a minha maneira, os meus métodos, né? Eu não preciso de ninguém para me aconselhar, porque, né, eu leio a Bíblia e a Bíblia já me diz tudo, eu oro, né? Então, se todos fossem assim autossuficientes, o que seria do pregador, né? Aquele mesmo pregador que está chamando os outros de esquenta-banco, né? Ele estaria falando para quem? Estaria falando para os bancos, né? Bancos, vocês são esquentadores de crentes, né? Porque não teria crente ali, não é? Então, os esquenta-bancos, eles também são importantes, né? Se você vem na igreja só porque você gosta de vir e orar e adorar e cantar e assistir o culto e depois você vai para sua casa descansar, está tudo bem, né? Você está fazendo a sua parte. É isso que Deus está pedindo de você, é isso que você sente que você tem que fazer. Saiba que você está fazendo um trabalho excelente. Eu me lembro quando nós nos mudamos para Sacramento, lá em Minas Gerais, que nós ficamos meio perdidos ali, porque só tinha igrejas assim mais esquentadas, né? Aquelas igrejas pentecostais que a gente não gosta muito, e a gente ficava procurando e não achava nenhuma igreja tradicional, não tinha igreja batista, não tinha presbiteriana, não tinha igreja bíblica, nem falar, né? Nem pensar. E aí um dia a gente estava passando lá, tinha uma igreja e uma mulher lavando ali, fazendo a faxina, né? Aí a minha esposa perguntou: vocês são pentecostais? Gritou para ela, né? Aí eu falei: não fala assim, né? Vai ofender. Ela falou: não, nós não somos pentecostais, não. Ela falou: foi bom, né? Foi bom ela ter perguntado, né? E a gente começou a frequentar aquela igreja. Na verdade, era uma casa de oração. Casa de oração, eles não se denominam como igreja, né? Não está escrito igreja lá, não tem nome. É só uma casa onde as pessoas vão orar. Eles são pessoas bem simples, né? Mas nós gostamos muito de lá, né? Só não gostamos, a minha parte tudo bem, né? Mas da Vilma, eles queriam que ela usasse véu, ela não quis, né? Não usava véu de jeito nenhum. Aí eles falaram: não, tudo bem, se você é visitante não precisa, mas para o seu marido participar da ceia, você tem que usar o véu. E lá era só os homens que participavam da ceia, né? Então eles tinham essa tradição aí, bem rigorosa, né? Mas foi bom o tempo que nós frequentamos lá, aprendemos muito, foi muito legal. E só que lá eu não podia pregar, né? Porque minha esposa não usa véu, né? Então como que eu ia pregar se a minha esposa não estava usando o véu, né? Porque muitas igrejas que eu passava, as pessoas acabavam descobrindo que eu pregava na minha igreja, então me chamavam para pregar. Então lá nós éramos verdadeiros esquenta-bancos, né? A única coisa que nós fazíamos era lá, nos sentarmos, assistimos, depois íamos embora, né? E ficamos assim quase um ano lá nessa igreja.
E quando nós fomos embora, eles fizeram uma despedida para a gente ficou muito comovido, né? Eles fizeram uma despedida, falaram o quanto, né, era importante que nós estivéssemos lá, o quanto que nós demos bom testemunho e tudo isso. Eu falei, mas o que nós fizemos, né? Nós só esquentamos o banco, nós só frequentamos a igreja, nós não fizemos nada que pudéssemos merecer assim uma homenagem assim. Mas eu fiquei pensando que, de fato, é muito importante quando as pessoas prestigiam a igreja, né? As pessoas vêm na igreja e participam dos cultos. Então, isso é muito importante. Adoradores. Adoradores são importantes servidores de Cristo. Que tipo de servidores somos nós? Que tipo de servidor você é? Que tipo de servidor eu sou? Pode ser que você não seja um missionário, que você não tenha recebido um chamado específico de Deus. Pode ser que você não seja um provedor, pode ser que seus bens não sejam suficientes assim que possa sobrar uma quantia por mês para você ajudar no sustento de um missionário, por exemplo, para que você dê regularmente na igreja para sustentar a obra da igreja. Mas todos nós precisamos ser adoradores, no mínimo. Todos nós precisamos ser adoradores. Então, a categoria de adorador é a principal aqui, é a base de tudo. A partir daí é que talvez Deus vai te chamar para uma obra específica, talvez Deus vai te abençoar com bens materiais, por que não? Né? A igreja, nós não pregamos a prosperidade, mas a verdade é que quando nós servimos a Deus, nós prosperamos, porque a nossa vida ela vai se tornar uma vida mais certa, uma vida mais regrada, e uma vida com maior sabedoria, e isso consequentemente vai nos levar à prosperidade. Então pode ser que Deus te dê prosperidade a ponto de você se tornar também um provedor significativo. Mas sejamos todos pelo menos adoradores, adoradores de nosso Senhor no serviço do nosso Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos passar para a ceia do Senhor.